Eu tenho uma dúvida. Vivo uma relação muito delicada com minha mãe. Eu não sinto um amor vindo dela e isso me machuca muito. Como posso fazer para tentar melhorar isso? Bem, primeiramente, Marla, essas dificuldades entre mãe e filha, elas têm uma raiz. É importante a gente saber onde é que começou essa dificuldade. Existe algum fato da sua vida? Existe algum momento da sua história em que você percebe que ele foi um divisor de águas para mudar o jeito como a sua mãe lhe tratava? Ter essa consciência, buscar dentro de você, primeiramente, se existe essa recordação, essa memória. Verdade, eu nunca pensei, onde é que começou a ser difícil a minha relação com a minha mãe? Porque, olha, num primeiro momento da vida, aliás, os psicólogos dizem isso, né? Que é o vínculo mais profundo que nós podemos ter na vida é mãe e filho. É o vínculo porque a criança já nasce, né? O pai já tem um déficit de 9 meses, né? Durante 9 meses nós somos gestados dentro do ventre de uma mulher. É impossível que a gente não tenha com ela uma estreita relação. Já começa por aí. Mas à medida em que a gente é julgado para fora do mundo, né, em que a gente começa a viver, nós vamos tendo um contexto que não tem a mesma proteção do ventre. Então a gente vai sendo expostos à própria competição com os irmãos. Enquanto você está dentro da sua mãe, ela tem uma dedicação exclusiva a você. Quando você sai, você começa a competir o espaço com seus irmãos. Começa a dividir o espaço com as pessoas que fazem parte do mundo da sua mãe. E é geralmente nesses momentos em que alguma coisa faz com que o cristal quebre, né? Mas essa relação, ela precisa ser cuidada. Porque a gente vai descobrir que num determinado momento, nós começamos a disputar os afetos, né? Isso é natural na vida humana. Essa disputa é natural dentro das nossas casas, ela é um processo inconsciente. Ainda que a gente não saiba disso, nós estamos disputando as atenções o tempo todo, não é? E quanto mais consciência a gente tem disso, melhor a gente vai administrar. Muitos problemas dentro de casa, entre pai e filho, estão justamente diretamente ligados a essa competição. É um filho querendo ser melhor que o outro, por quê? Porque eu sei que quando eu sou melhor, eu tenho a atenção da minha mãe. Ou então é aquele querendo ser o pior. Porque já que ele não pode ser o melhor, ele vai ser o pior de todos, porque ele sabe que pelo menos raiva ele vai provocar. Ele vai tirar a atenção. Ou melhor, ele vai chamar essa atenção. Então o ambiente familiar é um ambiente de disputas, não tem outro jeito. E é por isso que a gente precisa administrar bem essas disputas de maneira muito consciente. Na hora que você percebe que você está sendo desonesto com sua mãe, exigindo dela o que ela não pode lhe dar, sendo egoísta, esquecendo que ela precisa cuidar do outro também. Então muitas vezes esses traumas, muita gente que fica assim, minha mãe não gosta de mim, ela gosta muito mais do meu irmão do que de mim, precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós estamos sendo injustos. Ou então você que é mãe, precisa tomar cuidado, porque às vezes você está realmente preferindo um filho. E é natural isso, gente. Às vezes aquele filho corresponde um pouco mais às suas expectativas, às vezes ele é um pouco mais parecido com você. É natural, é mais fácil a gente gostar de quem é parecido com a gente, né? Com quem tem as mesmas predileções. Então precisa tomar muito cuidado para você não rejeitar, não colocar de lado aquele que de alguma maneira tem dificuldade com você. O vínculo familiar, ele precisa ser bem administrado por causa disso. Disputas, contendas, né? A gente acha até estranho, mas será que isso tem dentro da nossa casa? Tem. Onde existe ser humano, lá existe esse processo natural dessa disputa. Eu quero ter a atenção do outro. Eu quero ter a atenção do meu pai, eu quero ter a atenção da minha mãe, eu quero ter a atenção dos meus irmãos. E nós agimos muitas vezes em torno dessa busca afetiva. Interessante, gente, mas o afeto é a maior necessidade que nós temos na vida. A castidade, por exemplo. A castidade só é possível, a renúncia à vida sexual só é possível quando a vida afetiva está bem vivida. E o que é a vida afetiva?
você amar e ser amado o tempo todo. Um padre que tem bons amigos, que tem bons relacionamentos humanos, sólidos, ele vai ter muito mais facilidade de viver a castidade dele, do que aquele que não tem, do que aquele que é sozinho, do que aquele que é fechado no seu mundo. Dentro da nossa casa, o afeto é o principal alimento, pode observar. É o afeto que faz a gente dar conta da vida, é o tanto que a gente foi amado na medida certa, nem de mais nem de menos. Quando a gente é amado demais, a gente fica aborrecido demais, a gente fica manhoso demais, a gente fica querendo que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade. Quando a gente é amado de menos, a gente fica carente, muitas vezes agressivo, né? Os dois opostos fazem mal, mas agora o equilíbrio faz com que a gente seja um pouco mais firme na vida. É esse equilíbrio de afetos. Então eu estou dentro de um lugar onde naturalmente existe uma competição para ser mais amado do que o outro. É natural na vida humana isso. Mas aí a gente começa a administrar isso. Quem precisa administrar? Todo mundo. Eu, como filho, preciso ser honesto. Não, a minha mãe me dá atenção, mas ela tem que dar atenção ao outro também. Eu não sou sozinho dentro dessa casa. Eu não vou ser egoísta. E a minha mãe e o meu pai vão ter também essa sensibilidade. É mais fácil amar aquele filho, então vamos tomar cuidado para a gente não amá-lo demais e esquecer dos outros. É assim que funciona a vida. O afeto, ele precisa ser racionalizado de vez em quando. Porque se ele for só ele, a gente corre risco de ser injusto com o outro. O afeto por ele mesmo, se não tem um pouquinho de razão ajudando a clareá-lo, ele pode ser altamente destruidor. É aquela velha história, a gente ama demais e ao amar demais a gente sufoca, a gente não permite o outro de crescer. E isso é perigoso. Então esse equilíbrio a gente precisa fazer. Agora uma coisa é certa, minha gente. A experiência tem nos mostrado que os nossos lares, as nossas casas, precisam ser mais afetuosos. Os nossos espaços humanos estão carentes de amor. Falta amor no nosso lugar de trabalho, não falta? Falta amor no lugar onde a gente trabalha, por quê? Porque muitas vezes a disputa, essa mesma que nós estamos falando dentro de casa, acontece lá no mundo de fora do nosso trabalho. Quando alguém quer ser melhor, quer puxar o tapete, quer fazer o mal. Volto a dizer, nós precisamos como cristãos levar o amor de Jesus a todos os lugares, para imunizar este mundo dessas maldades todas, imunizar o nosso coração e imunizar aqueles que estão do nosso lado, fazer a diferença na vida dessas pessoas, propondo um mundo melhor a partir da gente mesmo, não é? Queira ter um pouco mais de amor no seu coração, ame um pouco mais, desista menos dos outros, ofereça mais a sua parte boa, controle um pouquinho mais aquilo que você tem de ruim dentro de você, controle essa ruindade, né? Através das suas palavras, controle o que é ruim no mundo a partir da sua palavra. Quantas vezes nós firmamos o que é ruim do mundo a partir do que a gente fala? Se já tem tanta maldade no mundo e a maldade ainda encontra espaço na nossa boca, a gente perde a autoridade para lutar contra o que é maldade. Não permita que a maldade esteja nos seus olhos. Quantas vezes nessa vida, minha gente, nós julgamos os outros, por quê? Porque a maldade está nos nossos olhos. Não é o outro que é ruim, a gente é que está olhando de um jeito ruim para ele. Controle, não permita. Coloque um pouco mais de amor nas suas palavras, coloque um pouco mais de amor nos seus olhos, coloque um pouco mais de amor nos seus ouvidos. Não escute qualquer coisa, não dê atenção a qualquer coisa. O ano está começando, a década está começando. Faça um compromisso com você mesmo. Não dê ouvidos àquilo que lhe destrói. Não dê ouvidos às palavras maldosas. Só escute aquela crítica que verdadeiramente estiver comprometida com o seu crescimento. Não escute os invejosos. Eles não têm outro objetivo senão apagar a sua luz. Para quê? Para que você vai apagar a sua luz se ela foi feita para brilhar? Se existem os invejosos de plantão querendo apagar a sua luz, não dê ouvidos a eles.
Controla a sua prática, a sua atitude. Coloca um pouco mais de atitude, de amor nas suas atitudes. Faça os encontros acontecerem ao invés de causar divisão. Seja mais amoroso com seus amigos, seja mais amoroso no seu local de trabalho, seja mais terno, mais educado. Você vai fazer a diferença. O ano está só começando e nós temos uma oportunidade feliz de trazer Jesus para o mundo através de nós, através do nosso exemplo, através da nossa atitude. Seja um parceiro do bem. Seja um parceiro da bondade. Que neste ano de 2010, Deus tenha a oportunidade em mim, em você. E que juntos a gente possa viver essa proeza bonita de transformar o mundo.